Graça e paz, amigos, irmãos. Hoje, mais uma quinta-feira, é dia de mais um encontro de oração da nossa comunidade. E para uma breve reflexão, eu quero começar aqui, trazer de volta uma frase que emprestamos de Helen Keller, para continuarmos a nossa reflexão. Helen Keller, certa feita, disse que jamais poderíamos aprender a ser corajosos e pacientes se houvesse apenas alegria no mundo. Então hoje eu quero falar com você de maneira breve da bênção que nós podemos ter de poder contar com o Senhor no dia a dia. Essa é a convicção do salmista Davi no Salmo do Pastor, Salmo 23, 6, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E por falar em dias, puxa, já passamos da segunda metade do penúltimo mês de 2021. Alguém diria, graças a Deus, o fim do ano está chegando. Mas eu pergunto para você, como é que foram os seus dias? Como tem sido o seu dia a dia? Ou nós podemos ter dias frutíferos? O que a palavra de Deus nos diz? Primeiro, eu queria desafiar você, quem sabe a gente podia ter um mote, ou quem sabe até colocar no espelho do banheiro. As primeiras coisas que você ia fazer de manhã era olhar para aquele versículo de Salmo 118, verso 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aliás, regozijar-se é uma ordem que o apóstolo dá, um imperativo bíblico que o apóstolo traz na primeira carta, capítulo 5, verso 16, ele diz: regozijai-vos sempre. O que é regozijo? Regozijo é denominado como um sinônimo de alegrar ou de contentar-se. Alegrar-se e contentar-se de maneira intensa. Mas regozijo não é um sentimento, e sim um verbo, é uma ação, é uma decisão consciente e voluntária. Regozijo é uma ação voluntária do ser humano, de buscar encher-se de alegria e de contentamento. Até mesmo no momento de tristeza, de luta, o regozijar-se significa renovar-se por uma esperança que pode lhe trazer a paz, o conforto e a alegria. Sim, aquela paz que a Bíblia diz que é a paz que ultrapassa ou que excede todo o entendimento. Por quê? Porque em momentos difíceis, em dias difíceis, nós podemos nos regozijar na esperança que temos pela fé em Deus, de que Ele no dia a dia está cuidando de nós. Mas o que fazer quando o nosso dia, nós chegamos naquele dia que nós nos sentimos sem forças? Isaías nos diz que é preciso lembrar que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E ele continua dizendo: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 a 31. E mesmo que não somente você esteja se sentindo sem forças, mas que você esteja de fato percebendo que o fardo está pesado, ainda assim o salmista nos ensina que a nossa postura não seja uma postura de reclamação, mas seja uma postura de louvor e adoração. Salmo 68, 19, ele diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ou seja, mesmo em momentos extenuantes, aqueles momentos que a gente pensa assim: eu acho que eu não vou aguentar, está muito para mim. É nesses momentos que o Senhor nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço,
eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Mas e quando chegar aquele momento em que não apenas as circunstâncias, mas aquela falta de discernimento, de não saber um caminho que a gente precisa tomar, e aí então nos falte sabedoria? Para esta hora, o apóstolo nos encoraja a buscar isso em Deus. Ele diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele te dá, e Ele não te lança em rosto, Ele não te cobra por isso, e Ele te concede pela graça. Mas e quando acontecer, chegar aquele momento em que o medo invade o nosso coração? O que fazer neste dia ou nesses dias? Nesses dias, o Senhor está nos dizendo pela sua palavra, no Salmo 91, 10-11, que aos seus anjos Ele dará ordem ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. E pode chegar, e com certeza, chega o dia em que nós temos que enfrentar aquele momento de enfermidade, aquele momento que nós sentimos que o nosso vigor físico é abatido por uma doença. E nessas horas, o profeta Jeremias nos ensina a ir a Deus e orar, dizendo: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Jeremias 17:14. Mas também chega o dia na vida do crente, onde ele percebe que chegou o dia de pouca luz, chegou o dia em que ele está passando pelo vale escuro. E neste dia, o salmista nos encoraja, e o profeta também nos encoraja, Isaías nos encoraja a ficar firme nessas horas e afirmar no nosso coração, como Davi afirmou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas chega o dia em que nós ficamos cansados. Os dias avançam na nossa história, na nossa jornada, e aí então nós nos sentimos velhos, cansados. E aí, nesta hora, quando os nossos dias avançam, os que temem ao Senhor, ainda assim, podem e conseguem descansar na promessa de Deus, na promessa que é lembrada pelo profeta Isaías, que diz: quando vocês ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Ou seja, você pode envelhecer, mas eu vou continuar sendo o mesmo Deus de outrora. E ele diz, Isaías continua dizendo: eu cuidarei de você quando os seus cabelos ficarem brancos. Eu os criei, eu os carreguei e eu os ajudarei e os salvarei. Isaías 46, verso 4. A Bíblia da linguagem de hoje diz isso para nós. Por isso, meus amados, que grande bênção essa de podermos contar com o Senhor no dia a dia. Que bênção essa de saber que Deus é fiel e Ele está cuidando de você e da sua casa. Que bênção grandiosa! Mas, ainda tem mais uma coisa. O Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, certa feita disse aos seus discípulos: não esqueçam, lembrem-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ele disse isso para os discípulos: olha, no dia a dia eu estou com você e não tenho medo, porque eu estou com vocês até o fim dos tempos.
ele disse aos seus discípulos: você é um discípulo de Jesus? Você tem caminhado no seu dia a dia como um discípulo de Jesus? Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero orar por você. E a minha oração é que você possa entregar ao Senhor a sua vida, todos os dias da sua vida, e entender que você precisa dele para suprir suas necessidades por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo no seu dia a dia. E que os propósitos dele possam se cumprir em você e em mim, e que nós vivamos em glória, com vitória, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, para a glória do Pai e do Espírito Santo. Assim eu oro. Amém. Deus abençoe, fica na paz, na graça do Senhor, que você tenha um final de quinta-feira aprazível, você e a sua família, e que não esqueça de que você pode contar com o Senhor no dia a dia. E você deve reafirmar a sua fé como discípulo de Jesus, sabendo que ele prometeu todas essas coisas para os seus discípulos. Amém? Fica na paz, na graça do Senhor Jesus. Grande abraço!